Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estou tentando fixar aqui o título, não sei se está aparecendo. Pronto, consegui. A doutora Ruth deve estar entrando aí daqui a pouquinho. Vai ser, assim, uma live que para mim é uma grande honra ter a doutora Ruth aqui, porque, ó, ela já entrou aqui, ela deve estar pedindo para eu aceitá-la. Deixa eu ver. Não, ainda não. Vou pedir para vocês clicarem no coraçãozinho aí para poder disseminar aí a informação pro pessoal. Como eu estava falando, é uma grande honra receber a doutora Ruth, ela que para mim me ensinou muito na minha época de residência. É uma profissional assim que tem a admiração, acredito, de muita gente lá da UERJ. E, sem dúvidas, vai tirar muitas dúvidas de todos vocês em relação a esse tema que é tão relevante, que é a síndrome dos ovários policísticos, tanto não só nas pacientes com infertilidade, mas também nas pacientes que já está na vida fértil, né, da própria paciente. Ó, a Ruth tá me solicitando aqui um pouquinho só. Vou aceitar. Então, é algo que é tão frequente que vale muito a pena ser discutido nesse mês da infertilidade. Deixa a doutora Ruth conectar e a gente começa. Interajam, mandem suas dúvidas que nós iremos tirar. Deixa eu conectar aí. Ops, não está conseguindo. Ruth, vou te pedir para enviar de novo. Não sei se eu consigo convidá-la. Deixa eu ver aqui. Ela deve entrar de novo. Acho que ela tem que sair e entrar de novo na live. Ops. Um pouquinho só, pessoal. Problemas técnicos de quarentena e de lives e afins. Deixa eu ver aqui, ver se eu consigo falar com ela. Ruth, tá por aí? Não sei se vocês estão me vendo, se tá tendo algum problema na minha conexão. Vocês estão me vendo? Pronto, ela tá me enviando de novo. Vamos lá. Tentar de novo. Tá aguardando, deve estar conectando. A conexão dela deve estar com algum probleminha. Foi. Olá! Tudo bem? Eu estava escutando você que não estava me vendo, né? Tá tudo funcionando aí? Acho que tá, né? Agora sim, agora eu tô te escutando. Tá bom. Então, agradeço o convite, viu, Camila? Para mim é uma honra. É muito bom ver as alunas, ex-alunas, né? Agora profissionais, desabrochando, traçando novos caminhos. Eu lembro lá na UERJ você me perguntando, Ruth, não sei se eu faço reprodução, se eu faço ginecologia endócrina, né? Aí acabou indo É para verdade. reprodução, mas tem tudo uma semelhança, tem que saber um pouquinho de tudo isso, né? Sem dúvidas, anda ali de lado a lado, né? Eu estava dizendo aqui para o pessoal que não sei se você já tinha entrado, mas que para mim é uma honra ter você aqui, porque assim, você é uma profissional que inspira, acredito, muita gente ali na UERJ, que passou pelo seu ambulatório, e assim, domina muito o assunto e vai trazer um ganho absurdo para as pacientes, para quem está aqui vendo essa live. Vou pedir para você se apresentar. Dispensa apresentações, mas vou passar a palavra para o pessoal poder te conhecer um pouquinho mais e a gente daqui a pouquinho começa. Eu sou endocrinologista, né? Mas eu sempre tive interesse nessa área de ginecologia endócrina, endocrinologia feminina, anos, décadas. Então, lá na UERJ eu estava no ambulatório de ginecologia, né, endócrina. E a gente via muito caso de menopausa, mas também ovário policístico. Então, sempre transitei nessa área de intersecção, vamos dizer, entre a ginecologia e a endocrinologia, hormônios femininos. E assim, acho que a ideia é realmente atingir
os alunos que querem aprender mais sobre isso e as pacientes, que tem muitas, né, nessa área. O benefício acaba sendo para as mulheres, não é? Dessa nossa interação, vamos dizer assim. Né? Sem dúvidas. E que é fundamental, que é atingir nosso... Eu sempre falo que nosso objetivo final é proporcionar à paciente o melhor. E essa interseção é fundamental, né? Tanto da endócrino com a gineco, com o médico que é infertileuta, que vai tratar a paciente que está querendo engravidar, mas, sobretudo, eu acho que é algo que é muito relevante, tanto no consultório do ginecologista geral, e até quando eu coloquei o título como Desmistificando a SOP, que me perguntaram, mas por que desmistificando? Eu acredito que tanto você, como tem alguns colegas que são ginecos gerais que estão aqui, devem ver assim muito sobre diagnóstico de pacientes com SOP, né? E que é fundamental a gente trazer para as pacientes e desmistificar e trazer o que de fato é a SOP. E aproveito esse gancho para a gente começar o nosso bate-papo e pedir para você explicar um pouquinho para o pessoal o que é a SOP. Então, a SOP é uma síndrome dos ovários policísticos, que parece simples, mas é bem complexa. Então, ela propicia esse trabalho de equipe mesmo, né? Do ginecologista, do endócrino, do fertileuta, porque abrange vários aspectos. Essa síndrome ela foi descrita em 1935. Eu sempre gosto de falar um pouquinho da história, porque foram 2 ginecologistas que operando, né, mulheres hirsutas que estavam sem menstruar e tal, eles descobriram que elas tinham os ovários muito aumentados e cheios de cistos. E aí chamaram de síndrome de ovário policísticos. E de lá para cá, muitos conceitos foram agregados. O que hoje se aceita é que a síndrome de ovário policístico é uma síndrome que tem 2 grandes polos, vamos dizer assim. Alterações da ovulação, então o ovário tem dificuldade em ovular, aí gera problemas de menstruação, né? Irregularidade menstrual, problema de fertilidade. E alterações dos hormônios masculinos, a gente chama isso de hiperandrogenismo, que pode ser expresso na pele da paciente, pode ser uma acne, pode ser pelos, em lugares que ela não deveria ter, que uma mulher geralmente não tem, pode ser queda de cabelos, pode ser um hiperandrogenismo só nos exames de laboratório. Então, são 2 grandes manifestações clínicas, a qual se agregou para o diagnóstico também o achado de no ultrassom os ovários poder estar aumentados e com muitos cistozinhos pequenos, né? E, então, são 3 critérios que hoje em dia a gente aceita para a síndrome de ovário policístico. Anovulação crônica, essas alterações menstruais e de ovulação, o hiperandrogenismo e a imagem do ultrassom. Então, na paciente adulta, na mulher adulta, para a gente firmar um diagnóstico, a pessoa tem que ter 2 desses 3 critérios. Já na adolescente, por exemplo, que é uma fase assim mais difícil, né? Porque as meninas já têm irregularidade menstrual, já têm uma acne, etc. A exigência maior é necessário que haja 3 dos 3 critérios, né? Você vê, então, que pela definição é uma síndrome muito heterogênea na mulher adulta. Você pode ter aquelas que só tem uma imagem lá de ultrassom e tem pelos, mas menstruam regularmente. Você pode ter o contrário, você tem aquelas que não menstruam e não tem nenhum sinal de excesso de hormônio masculino, etc. Então, tem vários subtipos, vamos dizer assim, né, da síndrome de ovário policístico. Mas, essencialmente, são esses 2 polos. Excesso de hormônio masculino e a questão da ovulação, da menstruação, que é irregular. Então... Aí eu já aproveito para desfazer um dos mitos, né? Porque eu acho que tem muita paciente que ela chega com diagnóstico de ovário policístico só por ela ter a imagem ao ultrassom de um ovário que tem policísticos, que tem cistos, que tem aquela característica, mas a gente tem que entender, né, a depender da idade da paciente, isso que se frisou aí em relação à questão de uma paciente adolescente e de uma paciente que já é uma paciente mais velha, até porque eu acho que
tem que ser falado aqui para quem não sabe, as pacientes, quando elas são adolescentes, quando elas estão ali nos primeiros 2 anos após a primeira menstruação, existe uma coisa que a gente chama de imaturidade do eixo. Então, ela pode ter essa irregularidade menstrual e não configurar uma SOP, né? Muito provavelmente por isso que tem-se a necessidade dos 3 critérios, diferente da paciente mais velha, né? E a paciente chega com a imagem e não tem nenhum outro sintoma, nem nenhuma alteração laboratorial que justifique, né, Ruth? Porque, assim, é como você está dizendo, eu acho que a paciente com SOP, ela pode ter várias combinações, né? E não é obrigatoriamente que é uma coisa que você deve ver, que, assim, todo mundo imagina um estereótipo da paciente do SOP, né? Imagina sempre aquela paciente com sobrepeso, com acne no rosto, com aquele pelinho no rosto. Só que a gente já viu, né, que tem nessa variedade de possibilidades do critério diagnóstico, a gente consegue ver paciente que é magra, que tem SOP, que não menstrua, tem imagem no ultrassom, e você vê que essa paciente tem algumas alterações metabólicas, né? Eu gosto de falar que é um espectro, né? Então, tem desde o quadro clássico, que é esse que você falou, daquela paciente que é obesa, não menstrua e tem pelos, tem acne, etc. Tem tudo, tem o ultrassom mostrando vários policísticos, até aquela que tem uma leve irregularidade menstrual e uma imagem, por exemplo, de ultrassom. E você falou muito bem, síndrome é uma coisa, né? De ovário policístico engloba todas essas queixas clínicas. O achado do ovário policístico no ultrassom sozinho, sem irregularidade menstrual, sem acne, sem pelos, ele não significa nada. Ele pode estar presente em várias outras situações. O cisto é aquele, você que mexe com reprodução, né, Camila? O cisto é aquele óvulo que não foi, né? Que ficou retido lá. Então, qualquer alteração que possa haver da parte hormonal, pode ser até amenorreia hipotalâmica, outras causas de alteração podem levar a cistos no ovário. Então, isso sozinho não é ovário policístico, né? Isso da adolescente é muito importante não rotulá-las. Nesses 3 primeiros anos, depois da primeira menstruação, é normal ficar irregular. Então, a gente não pode chamar, os 3 primeiros anos depois da menstruação, a gente não pode categorizar como síndrome de ovário policístico ainda. Tem que aguardar um pouquinho, né? Tem que, você pode Exato. dizer que o paciente tem um risco de, mas você não pode fechar, não é? Bater o martelo ainda, né? Isso. Não vai ficar com aquele rótulo a vida inteira, né? Exato. E às vezes o diagnóstico não fecha e ela leva aquilo para a vida. Isso. E aí entra numa seara de usar o anticoncepcional, achar que está tratando, que a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Mas Isso. e em relação à causa, Ruth? Porque acaba que muita paciente chega e diz assim, eu tenho SOP, mas por que eu tenho? Qual que é assim, o que me explica ter a SOP, o que é fator de risco para ter SOP? Tem associação genética? Dá um ampassã aí pro pessoal. Então, é multifatorial, né? Então, tem uma base genética, sim. Quem tem familiares com SOP tem mais risco, mas também tem uma série de fatores ambientais que predispõem. Então, por exemplo, excesso de peso, sedentarismo, não é? Um assunto que eu gosto muito, essa parte de desregulador endócrino, o bisfenol, por exemplo, isso daí mexe com a insulina, que hoje em dia a gente sabe que é um fator muito importante na causa do ovário policístico. Então, o que é essa história da insulina, assim, para paciente? Deixa eu explicar bem, porque é uma grande dúvida, né, Camila? Acho que uns minutinhos vale a pena a gente explicar nisso. Inclusive, até Sobre... perguntaram aqui mais acima, já vou até aproveitar para a gente poder responder uma pergunta que foi, deixa eu só achar o nome, aqui a Aqui, Rosana, ela causa de perguntou namoro, causa... se a resistência insulínica está presente em toda SOP, inclusive na paciente que é magra. Então, a resistência insulínica é muito prevalente, não é em todas, mas pode acontecer nas magras, acontece mais nas obesas e nas que têm hormônios masculinos aumentados, tá?
que é isso, assim, para o leigo? Vamos lá. A insulina é o hormônio que traz a glicose para dentro das células. Então, é fundamental e tem receptor para insulina em todas as células. Existem indivíduos que nascem com uma coisa chamada resistência insulínica, que pode ser dado, genético, ou pode ser adquirido pela obesidade, pelo sedentarismo. O que é isso? A célula, a parede da célula tem uma resistência à ação da insulina. Então, a glicose não entra. Para vencer essa resistência, o pâncreas, que é o que fabrica a insulina, tem que fabricar mais insulina. Então, a insulina fica alta no sangue, no exame de sangue, etc. Tá? E aí, a glicose consegue entrar, a pessoa consegue se nutrir, porque a glicose é fundamental para a energia. Até aí tudo bem, só que o ovário, ele não tem, é uma das poucas células que não tem resistência à insulina. Nas células do ovário, a insulina passa direto, então faz um efeito duplo. Ela age como se fosse um hormônio chamado LH, que faz fazer hormônios masculinos. Então, o excesso de insulina no ovário causa aumento de hormônios masculinos. E aí vira um círculo vicioso. Porque o hormônio masculino, que toda mulher tem um pouquinho, né? Mas o excesso vai atrapalhar a ovulação, vai causar irregularidade menstrual, vai causar acne, vai causar pelos, e aí vai se perpetuando essa questão, tá? Então, essa parte genética ligada à propensão de nascer com a resistência insulínica, ela é muito forte na SOP. Nesse quadro clássico que a gente falou, paciente que tem tudo, 80% tem resistência insulínica. Então, é muito comum ter resistência. E é uma das metas do tratamento, a gente reduzir essa resistência insulínica, né? Que aí reduz androgênio, que é o hormônio masculino, e vai resolvendo essas queixas delas também, né? É basicamente em cima da resistência insulínica que a gente, que se baseia o tratamento, né? Que aí é onde tem mais um dos mitos, que é aquela questão da paciente que acha que, porque eu comecei a usar uma pílula e voltei a menstruar, acha que está tratando o ovário policístico, e aí aproveito a questão da resistência insulínica associada ao hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos, que expõe essa paciente a alguns outros riscos que às vezes são meio que esquecidos, que é o risco cardiovascular, que essa paciente vai ter aumentado por uma síndrome metabólica, é um risco de um câncer de endométrio, porque ela fica muito tempo lá sem menstruar, esse endométrio fica exposto ao estrogênio, as células vão se multiplicando. Porque assim, a gente também vê muita paciente que olha e fala assim, não, acha que o simples fato de não menstruar ou então de não engravidar, e aí às vezes ela não se importa de não menstruar, não quer engravidar e não trata. Só que tem outros riscos por trás, né? Tem toda essa parte metabólica da síndrome dos ovários policísticos, né? Então, uma das coisas que acontece em primeiro lugar é que uma hora o pâncreas cansa e aí aparece uma intolerância à glicose que vira um diabetes, não é? Aparece colesterol alterado, aparece pressão alta, síndrome metabólica, esteatose, que é uma coisa que a gente está vendo muito em pacientes com ovário policístico, a apneia do sono. Então, tem toda uma questão metabólica, todos esses problemas metabólicos, Camila, eles vão se acumulando, né? Então, a mulher geralmente vai apresentar isso já mais perimenopausa. E embora na gravidez, a gravidez seja um grande teste para o metabolismo da mulher, né? Então, muitas delas que têm esse perfil, elas fazem diabetes gestacional, não é? Elas fazem pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Então, já nessa ocasião que o organismo é mais exigido na gravidez, já aparecem os problemas metabólicos. E num segundo momento, já mais no envelhecimento, já começam a ter mais prevalência, né? Então, E aí a gente vê isso, às vezes, até antes mesmo delas engravidarem, né? Quando elas vêm com a infertilidade, aí a gente vai olhar, a gente vê que trabalha com reprodução, a gente vê muita relação da qualidade desses óvulos dessa paciente, porque é uma paciente que ela tem, explicar para o pessoal, assim, a paciente com SOP, toda e qualquer mulher, ela nasce com uma quantidade pré-determinada de folículos,
que dentro desses folículos vão existir os óvulos, né? Quando vocês veem aquela imagem do ovário cheio de cistinho, aquilo são folículos, não são os óvulos. Os óvulos, eles em teoria estão ali dentro. Então, é uma paciente que, em teoria, se ela tem muito folículo, ela vai ter muito óvulo. Só que a gente, em virtude de todo esse quadro, a gente tem esse quadro inflamatório aí por trás também, porque algumas pacientes elas são obesas e tudo isso vai interferir na qualidade desses óvulos. E essas pacientes, por elas terem muito, mas a qualidade deles, eles não são tão bons. A gente vê que a paciente, quando ela tem ovário policístico, no tratamento de infertilidade, de reprodução, né? Quando ela não consegue com o tratamento de baixa complexidade, que é aquela medicação oral, quando ela requer gonadotrofina, que é a medicação injetável, ela requer um pouco mais de dose, e quando você vai fazer a punção, a gente capta muito óvulo imaturo. Então é uma quantidade maior, mas a qualidade não acompanha essa quantidade. É verdade, exatamente. É por conta, possivelmente, dos androgênios, né? Os androgênios, eles alteram esse mecanismo de seleção, de dominância, né? Então, tem a primeira etapa, que é o estímulo, que é fazer esses pequenos folículos crescerem, que é bem exacerbada. Mas, na hora de selecionar o dominante, não acontece, vários crescem ao mesmo tempo e nenhum fica assim perfeito, vamos dizer. Então, ou você tem isso que você falou da resistência, que não tem um folículo, ou você pode ter também um hiperestímulo, que é mais comum na paciente com síndrome de ovários policísticos, que deixa a gente de cabelo branco, né, Camila? As pacientes também, que é assim, o ovário crescer muito, ter assim, líquido no abdômen, para falar de uma forma mais leiga, ter outras implicações, então elas têm mais risco também nessa questão da indução. Então, realmente, essa questão da fertilidade, eu sempre falo para as pacientes, acho que é uma coisa que a gente deve botar no take-home message, de procurar engravidar logo, engravidar cedo. Porque hoje em dia, com essa questão de vida profissional, não é? As mulheres vão deixando para engravidar mais tarde, mas aí o fator idade acrescido já, a dificuldade do ovário policístico, pode fazer com que ela tenha uma dificuldade maior ainda. Então, não esperar muito para engravidar, né? O tempo médio é 1 ano, não é isso? Para engravidar, correto? Assim Isso, para paciente com menos de 35 anos, sim. Com mais, são 6 meses. Mas, assim, o ideal é engravidar, mas às vezes ela quer postergar para um ano, mas vale a pena congelar óvulo. É algo que tem que ser conversado com a paciente. Isso, tem essa opção hoje em dia, né? Eu acho que tem que colocar Sim. isso. Uhum. Uma outra coisa, Ruth, que eu ia te perguntar, além dos critérios, o que você costuma solicitar além? Porque, assim, a gente sabe que a SOP é algo que é muito prevalente, é uma das endocrinopatias femininas mais comuns, né? Mas não só temos ela, que vai causar essa irregularidade menstrual, que vai trazer esse hiperandrogenismo com pelo. Então, assim, o que você, além do ultrassom e da história clínica, você solicita e o que entra como um diagnóstico diferencial, que tem que ser diferenciado da SOP aí também? Isso aí, Camila, isso faz parte até do consenso de Roterdã, né? Que ainda hoje em dia é o que é usado para o diagnóstico de SOP. Você só pode dizer que é SOP, tendo esses 2 de 3 critérios, depois de excluir algumas situações que podem causar uma SOP secundária. Então, por exemplo, o uso de corticoide, né, que é muito comum até. Síndrome de Cushing, você tem uma SOP secundária. Geralmente, síndrome de Cushing a gente consegue detectar olhando a paciente, né, tem um aspecto característico, mas nem sempre é assim, né? Hipotiroidismo pode causar uma SOP secundária, acromegalia pode causar uma SOP secundária. Então, são situações que o endócrino, principalmente, ele está acostumado a reconhecer e já vê pelo exame físico. Mas tem outras situações que são idênticas, que não dá para diferenciar. Por exemplo, uma situação chamada hiperplasia adrenal congênita,
por deficiência da 21-hidroxilase, que é só um exame de laboratório específico, que é 17-hidroxiprogesterona, que consegue diferenciar essas duas situações. É importante fazer essa diferença também. Então, tem que excluir causas secundárias, né? Então, para eu poder dizer de fato que é SOP, eu tenho que excluir outras causas e aí sim a SOP passa a ser meu primeiro diagnóstico, né? Mas só é meio que um diagnóstico de exclusão, de certa forma, né? Porque não tem um diagnóstico assim preciso, um exame preciso que diga assim, é SOP. É um diagnóstico de exclusão. Se for SOP secundária à acromegalia, por exemplo, que é raro, o certo é você tratar a acromegalia e a SOP vai embora, não é? O síndrome de Cushing, então tem que tratar a causa primária daquilo, né? Então é Sim, isso. sem dúvidas. Entra até um outro diagnóstico que a Rosana colocou aqui, que é o uso do anabolizante, que hoje em dia está cada vez mais frequente. E a Sim. mulher vai ficar sem menstruar, ela pode vir a ter acne, né? Tem uma série de alterações que são ali lado a lado com as alterações que a SOP dá. Isso, eu já vi alguns, viu? Bem comum até. Sim. Não só do E anabolizante, Camila, mas às vezes medicamento para endometriose, que tem um certo grau de androgênio. Claro, o paciente precisa usar em certas circunstâncias, mas pode fazer uma SOP-like. Então tem que diferenciar. Será que realmente ela nasceu com aquilo? Geralmente quem tem SOP começa a ter isso na adolescência, na puberdade, a coisa vai aumentando. Mas se a paciente começa a ter com 30 anos, você tem que ver se tem alguma coisa ali, né? até porque a gente volta lá naquilo que a gente falou no começo, né? Tem um fator genético. Então, não é que você adquiriu o SOP, você nasceu com uma predisposição e, em virtude disso, você desenvolveu, não é? Ah, não. Isso. 25 anos, agora eu tenho SOP. Não é bem assim que a coisa funciona, né? Não é de repente, não. É Não. bem lento, inclusive. Sim, sim. E assim, os efeitos também vão sendo a longo prazo, né? Acredito, São assim, cumulativos, né? São cumulativos. exato. Uhum. E assim, em relação às apresentações clínicas, isso que a gente falou aqui, que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho dessa questão do que hoje em dia tem se falado, os pacientes veem muito na internet, essa questão dos fenótipos do SOP, né? Que são essas características que eu acho que tem que entrar até aí nessa questão da a paciente magra, que essa paciente magra, como na pergunta anterior, ela vai ter resistência insulínica, se ela não tem a nível laboratorial, eu vou considerar, já que é uma das causas bases, assim, mais comuns, né? Como que você costuma conduzir essas pacientes? Então, vamos lá. Só relembrando, tem 4 subtipos principais de SOP. Aquele clássico, que a paciente é obesa, tem irregularidade menstrual, tem acne, tem pelos. Tá? Esse é um subtipo. O outro subtipo, ela tem o ultrassom alterado e tem só irregularidade menstrual e não tem os hormônios masculinos altos. E geralmente não é obesa. Então, essa paciente que só tem uma irregularidade menstrual que é magra, essa é que tem menos chance de ter insulina aumentada. Porque a insulina está associada ao excesso de peso, a obesidade faz com que a célula tenha uma certa resistência à insulina. Então, o pâncreas tem que trabalhar mais também. Então, se ela é magra e se ela não tem os hormônios masculinos aumentados, a chance dela ter uma insulina alta é só 35%, diferente de 80% da forma clássica, né? E tem também aquela paciente que só tem hormônios masculinos altos, o ultrassom alterado e menstrua regularmente. Essa possivelmente vai ter a insulina alta também, né? Não necessariamente a gente precisa de uma dosagem de insulina para constatar isso, Camila. No exame físico tem dados muito importantes, por exemplo, uma coisa chamada acantose nigricans, que é um escurecimento das dobras, não é? Dos cotovelos, das axilas, do pescoço. Então, isso é um marcador de resistência insulínica.
o biotipo da paciente, aquela obesidade visceral, quando ela tem gordura abdominal, tem os membros mais finos, né? E a gordura no tronco, isso aí é marcador de resistência insulínica. Às vezes ela já chega com uma glicose alterada, aumentada, né? Então, certamente já teve resistência insulínica. Então, não é preciso que a insulina esteja alta para a gente suspeitar, né? Todo mundo, alguém perguntou aí se todo mundo precisa fazer avaliação para SOP. Não, só quem tem irregularidade menstrual, né? Quem tem alterações de acne, pelos, e lembrando que é 10% das mulheres só na fase reprodutiva. Então, não é todo mundo, é quem tem queixas, não é? Então, dosar insulina, você vai direcionar também de acordo com o exame físico da paciente. Se é obesa, né? Se tem acantose nigricans ou se tem uma glicose aumentada, a rigor você nem precisa dosar, né? É claro que a gente também tem que pensar que a acantose nigricans tem uma questão de cor de pele. Então, é mais comum nas peles mais escuras, mas uma paciente coisa mais clara, que tem esse escurecimento nas dobras, aí tá claro que tem resistência insulínica, né? Então, não precisa do exame. Às vezes, clinicamente, a gente pode detectar isso, né? E assim, E entrando já um pouco. Desculpa. eu não sei se eu deixei de responder alguma coisa, que foi tanta coisa que foi perguntada, mas acho que abordei mais ou menos, né? Não, sim. Mas assim, o que eu queria saber em relação agora à questão, entrando um pouquinho já no tratamento. Nas pacientes que têm, tem as pacientes que têm sinais clínicos, né, de resistência insulínica, como você está falando. Tem as pacientes que têm alteração laboratorial e não tem clínica. E tem a paciente que não tem alteração laboratorial, não tem clínica, mas que, assim, às vezes a gente vê na prática, pelo menos, assim, na reprodução, que não é consenso, que fique claro, mas que às vezes algumas pacientes se beneficiam quando elas vão fazer a indução da ovulação com gonadotrofina. Em relação à parte da endócrino, em relação aos sensibilizadores da insulina, que são as medicações que reduzem a insulina, qual o critério que você usa? Você só usa se de fato tiver alteração laboratorial ou clínica ou não? Então, antes do remédio, dos sensibilizadores da insulina, Camila, a gente tem que lembrar que atividade física e alimentação correta são muito mais eficazes. São mais eficazes até. Tem estudos mostrando. Assim, um grupo de pacientes que tinha resistência insulínica, que fez a dieta e atividade física e perdeu pouco do peso. Perdeu 7% do peso só. Isso não é nada. Então, uma pessoa que tem, sei lá, 80 quilos, vamos dizer que está com sobrepeso, obesidade, perde 5, 6 quilos. E faz alguma atividade física, 150 minutos por semana, por exemplo, que não é muito, comparado a quem usou sensibilizador de insulina, que é um medicamento, que tem também seus efeitos colaterais, etc. Então, esse grupo que perdeu 7% do peso, fez atividade física, reduziu o nível de insulina, teve sucesso, mais do que o dobro do que quem usou o remédio. Então, o primeiro passo sempre é fazer atividade física, que não é ser atleta, né? 150 minutos por semana é tranquilo, e perder 5 a 10% do seu peso. Se a pessoa não consegue reduzir a insulina, né, de acordo com o que a gente acrescenta um sensibilizador de insulina. Para quem que eu dou isso? Para quem tem evidência de insulina alta, esses casos que a gente falou. Então, acantose nigricans, obesidade abdominal, glicemia aumentada ou a insulina no sangue aumentada também. Alguma evidência. Entendi. Né? Eu aproveito, Mas inclusive, não é um medicamento mágico, não é? Não é um medicamento mágico. Não. Tem que mudar o estilo de vida. Então, uma grande mensagem é a paciente que tem já essa tendência ao ovário policístico fazer uma mudança de estilo de vida, né? Fazer essa questão da dieta e da atividade física. Que incorpore isso, né? Na reprodução, quando elas perdem 10% do peso,
elas já voltam, boa parte já a ciclar, né? Já volta a ter uma É isso. ovulação, e isso já aumenta muito a chance dessa paciente ovular e conseguir uma gravidez. É algo que Principalmente nessa parte da ovulação, porque a questão dos pelos, ela é mais demorada, né? As pacientes às vezes têm uma urgência de resolver acne, pelo e tal, mas demora um pouquinho. Mesmo que perca peso, você vai ver resultado em 3, 6 meses. Já a ovulação é rápido, né? elas voltam muito rápido. E assim, uma coisa que a gente nota muito também é que quando ela diminui a resistência insulínica, seja pela perda de peso, a associação de perda de peso com a questão do sensibilizador de insulina, elas, assim, elas voltam a ciclar muito rápido e, assim, já começa a ter uma melhora na qualidade ocitária dessas pacientes também. Então, é algo que é muito relevante, muito frequente para a gente. É isso É aí. Uhum. aqui, ó. O doutor Manuel, ele está perguntando se as pacientes com SOP sem sinais de resistência, paciente magro, o que é que você orienta? Porque realmente tem aquela paciente que chega, ela é magra, faz Não exercício, tem treina. resistência. Então, 35% desse grupo tem, 65% não tem. Então, não adianta seguir essa linha de tratamento. Você tem que seguir qual é o tratamento da SOP. A gente vê quais as queixas, quais as características do paciente e vai fazer um tratamento dirigido às queixas. Então, nessa paciente, se não tem resistência insulínica, a gente vai ver se é irregularidade menstrual. O que que vai dar? Pode ser um contraceptivo oral, não é? Para tentar suprimir de alguma forma. Se é um hirsutismo, uma acne, existem alguns antiandrogênicos, que são medicamentos que bloqueiam o hormônio masculino a nível do receptor, né? Evitam que o hormônio masculino se ligue no receptor e cause pelos e cause acne. Então, às vezes, até você faz um tratamento combinado com o contraceptivo que suprime o ovário é que está produzindo muito hormônio masculino, então você está suprimindo a produção com o contraceptivo. O contraceptivo ele também faz aumentar uma substância chamada SHBG, que liga o hormônio masculino, então evita que ele haja. Então você também inibe um pouco da ação do hormônio masculino. E junto dá um bloqueador de receptor, que tem vários. Inclusive, Camila, não sei se você sabe, a minha tese de mestrado, na 1900 e não sei quanto, foi sobre indução de ovulação em ovário policístico, né? Muito antes de ter reprodução assistida, etc. e tal. Então, como é que a gente fazia? Já com essa ideia de que o hormônio masculino atrapalha, de fato, o processo de ovulação, de seleção, etc. A gente dava por 3 meses, né, para essas pacientes o contraceptivo associado a um antiandrogênico. Aí o que a gente observou? Que os hormônios masculinos despencaram, caíram absurdamente comparado ao que tinha antes. E depois dava mais 3 meses o indutor de ovulação. E aí elas respondiam melhor, né? Hoje em dia a gente tem análogo de GNRH, a gente tem outras drogas que fazem isso. Naquela época não tinha. Eu nem vou dizer quando, que senão vou dar bandeira aqui. Mas era um jeito da gente inibir, suprimir o ovário, né? Para depois ele responder melhor ao indutor, não é? E Aham. funcionou bem. O que acontecia é que depois desses 3 meses de indução, depois de um tempinho, os hormônios masculinos começavam a subir de novo devagarzinho. Então, é um bloqueio temporário, né? Mas, de fato, quando você bloqueia e depois estimula, é interessante. Por isso, assim, se a pessoa quer engravidar, se o objetivo dela é mais adiante engravidar, já falamos aqui que não é bom deixar para muito tarde, né? Mas é bom manter os hormônios masculinos sob controle, os ovários bloqueados, porque senão eles vão se acumulando lá e vai ficar mais difícil ela responder, né, ao tratamento de indução de ovulação, que hoje em dia é muito melhor. Mas se ela estiver melhor controlada metabolicamente e com os hormônios masculinos também melhor controlados, certamente ela vai responder melhor ao tratamento de indução de ovulação.
do que aquela que não tem problema, né? Eu vou ficar com acne, vou ficar com pelos, não vou fazer nada, vou ficar com a menstruação irregular. Essa vai ser mais difícil de responder, né? Sim, sem Então, são dúvidas. esses... Fala. Não, eu acho que quando a paciente ela tem o diagnóstico, primeira coisa quando ela chega, né, pra gente, quando ela diz que tem o diagnóstico de SOP, você tem que investigar se de fato era SOP, para poder confirmar, né? E tem que ver na hora do tratamento qual o objetivo dessa paciente. Acaba que eu já pego elas tentando já há algum tempo, que são as pacientes que são inférteis já há algum tempo. Você com certeza deve pegar elas no começo dessa jornada e deve pegar os dois perfis para você poder definir, né, o que é que você vai fazer. Porque assim, quanto à questão da reprodução, depois que você organiza essa paciente, eu sempre falo isso para as pacientes que têm SOP, que antes de qualquer coisa, antes de indicar qualquer tratamento, eu tenho que ver um panorama geral hormonal dessa paciente, né, para a gente poder organizar, porque, como a gente está falando aqui, às vezes diminuiu a resistência insulínica, às vezes tem uma hiperprolactinemia associada, que é também um aumento de um outro hormônio, que vai deixar ela sem ovular. Às vezes, quando você organiza tudo isso e ela volta a ciclar direitinho, ela consegue engravidar sem precisar de tratamento de reprodução assistida algum. Não é porque a paciente tem SOP, eu acho que existe ainda uma crendice disso, de paciente que tem SOP vai ter dificuldade para engravidar e que vai precisar de uma técnica complexa. E não é por aí, eu acho que a gente tem que falar isso, né? E uma coisa que eu vou até aproveitar para te perguntar, falando em relação à questão do contraceptivo, que de uns tempos para cá vem tendo uma seara de algumas teorias em relação ao contraceptivo, meio que crucificando o contraceptivo. Ele ainda tem espaço, então, no tratamento. Óbvio, não é só ele, você tem que tratar a questão da resistência insulínica também, né, se tiver presente, mas ele tem espaço ainda no tratamento. Com certeza, você pode até fazer um tratamento simultâneo, não é? Da resistência insulínica e do contraceptivo. Eles se agregam, ele ajuda, não é? Porque ele suprime a atividade ovariana. Quando você reduz a resistência insulínica, ela demora um pouquinho até normalizar o funcionamento ovariano. Então, o contraceptivo ele vai reduzir essa hiperatividade. Porque o paciente com ovário policístico é um ovário muito ativo, não é? Faz hormônios masculinos, faz óvulos, mas não vão adiante, infelizmente, né? Então, o contraceptivo dá aquela segurada, tem que ser o contraceptivo na menor dose eficaz, não tem um contraceptivo específico para SOP, não é? Tem qualquer contraceptivo que seja eficaz para aquela, não estou falando menor dose do mercado, porque a menor dose do mercado pode não funcionar para uma paciente X, tem que ser a menor dose para aquela paciente, né? E aí você pode depois retirar quando ela necessitar, vamos dizer assim. Mas ele realmente é muito interessante. Inclusive, quando ela está tratando uma coisa que talvez você não tenha muita vivência, porque já pega paciente em outra fase. Mas eu pego muitos pacientes com acne, hirsutismo, mais jovens, né? Então, nessa fase, elas querem tratar essas questões e a gente usa muito antiandrogênio. Qual é o problema do antiandrogênio, desses medicamentos? A pessoa não pode engravidar usando antiandrogênio, porque ele vai, se for um feto masculino, né, vai inibir o desenvolvimento daquele feto masculino. Então, a paciente tem que evitar a gravidez, usando, se ela quer tratar pelos, né, alopecia, acne com uma medicação mais forte, tem que evitar a gravidez usando antiandrogênio para não ter riscos para o feto. Então, aí essa dupla de contraceptivo e antiandrogênio funciona muito bem, né? Então, eu acho contraceptivo, é claro que tem uma série de questões aí de trombose, que está se falando mais recentemente, né, Camila? Mas aí a gente já sabe que é com um determinado tipo de contraceptivo. Trombose é uma consequência muito rara. Geralmente a pessoa tem uma Sim. predisposição genética, é rara, tem uma história, né? Então a gente pode triar muito bem
quem não pode usar, que é uma minoria mínima de pessoas que não pode, né? Sim, sem dúvidas. Uma pergunta que fizeram aqui mais acima foi em relação à questão do milinositol, que a gente até tinha falado um pouquinho antes, que assim, falando da parte da reprodução, a gente não tem um consenso, ainda tem sido citado nos guidelines, a gente tem usado, mas ainda não é um consenso usar o milinositol, mas assim, na vivência prática, a gente vem notando, alguns trabalhos vêm evidenciando melhora na qualidade ocitária, que recai naquilo que a gente estava falando mais cedo, da questão da imaturidade ocitária dessa paciente, precisa-se de mais estudos, ainda não é um consenso, como eu estou falando, mas tem sido muito usado, assim como os agentes de reduzir a insulina, porque tem mostrado que o ovário responde melhor às drogas de gonadotrofina, falando isso em pacientes que estão induzindo, não as pacientes que têm SOP, que não está induzindo, em relação à questão do tratamento. Vem sendo de fato utilizado porque ele também ajuda a diminuir a insulina e melhorar um pouco da qualidade ocitária. Então é algo que ainda tem muita coisa para frente, mas que vem sendo usado. Eu vejo assim, esses tratamentos de reprodução estão sempre tentando agregar algo que funcione melhor, que traga mais resultados, né? Então já vi vários medicamentos sendo usados, hormônio de crescimento, até mesmo testosterona, já vi usar. Então são tentativas que está se fazendo para melhorar a qualidade, melhorar os resultados. Mas assim, consolidado, acho que consolidado é importante dizer que é importante a pessoa estar controlada, tá assim, com um estilo de vida adequado, com a insulina sob controle, com a tireoide funcionando direitinho, que também é uma coisa que pode interferir bastante nessa questão da reprodução, com a prolactina, né? E aí, o mais ajustada possível para poder fazer o tratamento. Tô vendo que tem uma pergunta aqui, Camila, assim, olha, achei interessante. A pessoa pode fazer uma FIV e depois fazer um tratamento para tratar o SOP? Primeiro Sim, a fazer FIV. Amanda. A Amanda Em perguntou. teoria, então, em teoria, o ideal é ela tratar a SOP, que é como eu acabei de falar, que eu sempre falo, ajeitar a casa, organiza. Antes de qualquer coisa, a gente tem que ver. Só existe a SOP como sendo causa da infertilidade, porque é fundamental falar que a paciente pode ter infertilidade às custas de uma SOP, mas ela pode ter uma trompa obstruída, que aí você organiza todo o hormonal dela, ela volta a ciclar, mas ela nunca vai conseguir engravidar porque a trompa está obstruída. Ou então ela tem uma trompa boa, mas tem um fator masculino associado. Você tem que ver, a paciente com infertilidade não é uma paciente com infertilidade, é um casal com infertilidade. Então você tem que avaliar os dois nessa situação. Se for só a SOP, o ideal é a gente organizar tudo antes e ver qual o melhor tratamento, porque às vezes ela não tem trompa obstruída, o sêmen do marido é normal e dá para a gente fazer uma inseminação intrauterina, dá para a gente fazer um namoro programado. Nem todo caso de infertilidade culmina em FIV. Tudo depende. Depende também da idade, né? Se ela já chega com Exatamente. 35, aí faz a FIV logo e depois trata a SOP. Agora, uma coisa interessante é que muitas vezes elas engravidam, né? Uma gravidez e não tem mais SOP depois. Não é muitas vezes, mas algumas vezes isso acontece. Então, engravidar às vezes causa uma cura, vamos dizer assim, da SOP, que é uma coisa que me perguntam muito. SOP tem cura, né? Difícil, Aí a gente. né? É difícil, porque tem um fator genético. O genético a gente Exato. não vai conseguir mudar. Por isso que a gente não Mas, adquire SOP. mas eu já vi também situações em que a pessoa tem um componente genético pequeno, estilo de vida que deflagrou aquilo ali. Então, a paciente, vamos dizer, isso acontece muito. O paciente já tem, assim, uma história familiar e estava muito bem, de repente engorda muito, por algum motivo, sei lá, começa a trabalhar, etc. E aí aparece a SOP. Então, se corrigir isso, se a pessoa corrigir isso, etc., de repente ela
volta a ficar equilibrada, vamos dizer assim. Então, o componente genético pode ser mais forte ou menos forte, e o ambiental também, né? Tem que ter um pouco de Sim. sorte nessa questão também. Tem que ter um equilíbrio, né? Aí para a Tem que ter um gente poder. equilíbrio. É, tem que ter equilíbrio. E assim, eu acho que é algo que é fundamental aqui, que eu até te pergunto como, em que momento você encaminha a paciente para o especialista? Depois que você organizou tudo, você, óbvio, vai depender da idade da paciente, mas você encaminha ela para o infertileuta depois de quanto tempo que ela está lá tentando? Então é o que você falou, se a paciente é mais jovem, até 1 ano, né? Pode tentar. Mas eu sempre falo para as minhas pacientes que eu costumo acompanhar mais jovens na parte da irregularidade menstrual, desse hirsutismo, não demorem para engravidar. E se elas demoram, não tem namorado, congela óvulo, etc. Porque vai ser um resultado melhor. A gente sabe que a idade da mulher é um fator preponderante, né? Essa questão, antigamente eu fazia um pouco de usar baixa complexidade, né? Fazer a baixa complexidade. Até na minha tese do mestrado foi baixa complexidade, foi comprimido que a gente usou, não foi gonadotrofina. E você sabe que eram todas pacientes com SOP e eu tive hiperestímulo com Sim. comprimido, que está relatado, né, também. Então, você tem que ter uma monitorização, você tem que ter um lugar adequado. E hoje em dia tem muito mais centros de reprodução já estruturados para isso, que a paciente vai fazer ultrassom seriado ali com o mesmo observador, no mesmo lugar, já vai estar mais controlado. O que eu digo é assim, tente naturalmente, esteja equilibrada, tente naturalmente o mais cedo possível. Se não der, se ficar perto dos 35 anos, congela. Isso para paciente com SOP ou sem SOP, né? Eu acho que é Sim. isso. Tem uma pergunta sobre qual anticoncepcional da minha preferência. Não tem da minha preferência, Andréia. Eu procuro dar o de menor dose que a paciente fique equilibrada. Como é que eu vejo se está equilibrada? Clinicamente, né? Então ela se menstrua regularmente, se não tem escape, não é? E se o ovário diminui, porque essas pacientes têm ovários aumentados, às vezes não é só os cistos, os ovários estão aumentados porque eles estão muito produtivos. Então, se o anticoncepcional é capaz de suprimir, o ovário vai normalizar, vai reduzir. Então, eu vou estar sabendo que realmente está fazendo um efeito ali naquela paciente, cumprindo o efeito. Voltando aqui em relação ao que você falou de ter pego hiperestímulo em paciente que fez baixa complexidade, eu acho fundamental a gente falar sobre isso, porque assim, na literatura, o tratamento de baixa complexidade, pessoal, é a indução da ovulação para o namoro programado ou para uma inseminação intrauterina, que é colocar o sêmen do marido dentro do útero da mulher, que é feito com medicação oral. A medicação, a primeira linha é o clomifeno. E o clomifeno ele tem uma meia-vida longa. Então, a paciente, tem muita gente, você vê muito paciente por aí, que a paciente começa a usar o clomifeno, ela não faz o acompanhamento ultrassonográfico, e aí ela engravida, faz uma gestação múltipla, que aí entra gemelar, trigemelar, e ela ainda pode cursar com hiperestímulo tardio, por conta desse efeito da meia-vida do clomifeno. Então, assim, não existe essa coisa de olhar e dizer assim, ah, não, eu induzi por 3 meses, mas eu não acompanhei. Isso não existe, é algo que, assim, a gente que trabalha com reprodução, assim, a gente abomina essa conduta porque realmente pode causar muito dano para a paciente. Sempre que eu Porque, fiz até em consultório, Camila, depois com baixa complexidade, né? Sempre mandava acompanhar em clínica de ultrassom, tem que acompanhar, não é? E aí é aquela dificuldade, e clínica de ultrassom, cada dia é uma pessoa diferente, um centro de reprodução já é mais voltado para isso, sabe o que vê, o que não vê, né? Enfim. exato, e assim, e o tempo, né? Você não pode deixar uma paciente que está aí usando clomifeno 2 anos. Você vai Sim. 3, 6 meses no máximo, você vai reavaliar para ver qual Uhum. o próximo passo dali, né? Você tem que ir Uhum.
Uhum. pesando para ir também não perdendo tempo, né? Essa paciente não perder o momento dela e daqui a pouco não conseguir porque alterou a reserva, né? Então é Exato. algo que a gente tem que falar. Uhum. Tem mais alguma pergunta aqui? Vamos lá. Os masculinos aqui, aí foi o que você falou, né? Que é a questão da fertilidade é do casal. Às vezes a mulher tem SOP, o marido tem um problema de espermograma, né? Aí, enfim, tem que ver como é que vai tratar, não é? A Rosana perguntou em relação ao Mirena no tratamento da SOP, se vai bloquear a nível ovariano ou só a ação uterina mesmo. O Mirena, Rosana, ele não é tratamento de SOP que eu conheço. Quer dizer, o Mirena é um contraceptivo com uma progesterona androgênica, que é o levonorgestrel. O Mirena é muito bom como contraceptivo, mas é um androgênio que tem ali. Levonorgestrel é uma progesterona androgênica e passa um pouquinho para o sangue. Agora tem um mais com uma dose menor, né, que está sendo lançado agora, que tem uma dosagem bem menor que passa menos. Mas eu já recebi paciente que usou Mirena no consultório, naturalmente tinha já predisposição genética e depois do Mirena ficou com acne, ficou com pelos. Então é androgênio. Então não faz sentido você dar androgênio para uma pessoa que já tem androgênio. Não é, eu estou falando contraceptivo mesmo com estrogênio e progestógeno, não de progestógeno isolado e nem Mirena, que é progestógeno intrauterino. Ele não é tratamento. Uma outra pergunta foi da doutora Andréia. Ela pergunta se é preferível usar espironolactona ou ciproterona de forma contínua ou em alguma fase específica do ciclo menstrual. A ciproterona não pode ser usada de forma contínua, tá? A ciproterona, ela tem uma meia-vida muito longa. Então, quando a gente usa, é um ótimo antiandrogênico, assim, é o mais potente. Ele não está aprovado nos Estados Unidos ainda, mas na Europa ele já é usado há muito tempo. Quando a gente usa, a gente faz uma coisa chamada ciclo sequencial reverso, que é dar a progesterona nos primeiros 10 dias do contraceptivo, no caso a ciproterona, né, do dia 1 ao dia 10, por exemplo, do contraceptivo, e depois segue com o contraceptivo sozinho, porque ela permanece agindo o ciclo todo. Se você dá continuamente, você vai fazer uma menorreia, a pessoa vai parar de menstruar. Então, não deve ser usado. E a espironolactona, se for usado, você pode usar numa fase só, pode usar o mês todo. Quanto mais tempo você der e maior a dose, maior a possibilidade dos efeitos adversos, que são a hipotensão e pode dar sangramentos irregulares também. Então, tem que escolher de acordo com o perfil da paciente. Mas em termos de eficácia, a ciproterona, não o contraceptivo, que tem só 2 miligramas de ciproterona, é a ciproterona mesmo, né, que é usada para homens com câncer de próstata e tal, mas você pode usar para hirsutismo, acne, ela tem uma eficácia, uma ação superior como antiandrogênico do que os outros que a gente tem no mercado, que são usados. Tá. Ok. Ruth, temos 1 minuto e 50. Vou pedir para você Ai, deixar. Passa muito rápido, passa muito muito rápido. rápido, muito rápido. Olha, Camila, Infelizmente. foi muito bom, eu te agradeço essa oportunidade. A primeira assim, live que eu estou fazendo, eu não estou estruturada. Vou me estruturar melhor, vou botar uma luz melhor, acho que fica apagada, etc. Mas o conteúdo está legal. E assim, para as pacientes, eu acho que é isso, é fazer o controle, não é? É estilo de vida, atividade física, supressão com contraceptivo, engravidar cedo, não é? Fazer o diagnóstico, você falou muito bem, tem que ser feito um diagnóstico, se tem uma causa secundária, tratar essa causa secundária ou não, não é? E sobre gravidez, o recado eu sempre empurro as minhas pacientes para engravidar cedo, não é? Eu acho que Ou então, congelar. ou congelar, que tem essa opção também hoje em dia, mas não deixar Eu para lá. aproveito Eu te para agradeço mais muito. uma vez agradecer você ter aceitado o meu convite. Para mim, mais uma vez, é uma honra. Para quem está pedindo para deixar salvo, deixarei. É uma honra mais uma vez ser a estreia, sua estreia na live. Para mim, assim, nossa, que maravilha. Que você faça várias, que para a gente é muito enriquecedor. E muito obrigada. Uma boa noite, pessoal. Boa noite, Ruth. Boa noite Um a todos. beijo. Obrigada.
Beijo a E todos, tá? obrigada de novo. Um Beijo. beijinho. Tchau, tchau. E agora sai.